Esta é uma live sobre numerologia, que é o grupo novo do Instituto Estevão deste semestre. Vai ser um grupo muito interessante. Nós planejamos as aulas com muito carinho. É um curso completo de numerologia que você vai sair já pronto para fazer algumas aplicações, alguns estudos em você mesmo, em pacientes, em amigos, em familiares. Então, pessoal, por R$ 200 por mês, já adiantando o valor, vale muito a pena. Imagina, R$ 200 por mês para você ter aula toda quinta-feira com a Rafaele, que é a numeróloga, que vai se apresentar para vocês, e com a Tamires, que também vai auxiliar vocês. Vocês terão duas professoras para chamar de suas nesse processo. Então, vamos conversar com a Rafaele. Rafaele, se apresente. Boa noite, de novo, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, eu quero agradecer a Jardel por essa oportunidade, por me receber aqui também, né? Tanto no Instituto, primeiro eu fui aluna do Instituto, fiz a T2, fiz a M2, e agora eu, né, posso contribuir também com essas aulas de numerologia. Então, eu me chamo Rafaele, eu sou numeróloga há mais ou menos 7 anos, né? Mais ou menos porque tem a questão dos meses aí, né? Então, 7 anos, vai lá. Então, é por aí. E a numerologia, quando ela chegou na minha vida, primeiro ela chegou como complemento de um atendimento há uns anos atrás, e aí depois eu acabei ganhando um mapa numerológico completo, e foi aonde eu gostei muito, porque trouxe muitas informações sobre mim de alguém que nunca tinha me visto antes. Então, ela me transformou, porque a partir daquele momento eu também passei a me olhar diferente. Então, a numerologia veio assim para mim, né, como uma forma de, primeiro, num complemento, num atendimento, e depois veio com o mapa como uma ferramenta de autoconhecimento. E aí eu entendi, né, as minhas potências, entendi os meus desafios, entendi um pouco ali da questão da missão, né, do caminho de vida, quais são as energias que estão disponíveis. Então foi assim que a numerologia chegou para mim. E é com muita honra e sou muito agradecida também, muita gratidão por eu poder partilhar então no G61 um pouco do meu conhecimento, um pouco não, né? Acho que muito do meu conhecimento com os alunos então que vão estar no curso. Gratidão mais uma vez, é uma honra estar aqui. É isso aí. E você, Tamires? Quem é a Tamires? Na versão 2.0, né? Essa já é a Tamires melhorada, né, Tamires? Sim, sim, sim. Eu me chamo Tamires, trabalho com espiritualidade já tem alguns anos. E de uns 2 anos para cá comecei a ser sistêmica, né, como aluna do Instituto. Participei da T2, participei da M1, participei de alguns projetos também nesse caminhar, trazendo esse olhar espiritual para a nossa realidade. Eu me conectei com a numerologia, que até pelo trabalho espiritual, muitos clientes chegavam sempre questionando a questão de que por que viam números repetidos. Eu acho que isso é um dilema da maioria das pessoas quando começa esse processo de despertar espiritual e se sente extremamente perdido. Então eu vejo como a própria espiritualidade trazendo esse olhar e auxiliando tanto para a vida, para o dia a dia, e para aquelas pessoas que buscam essa conexão. Então foi a partir daí que eu comecei a buscar para poder entender, até para poder auxiliar os clientes nesse sentido. Gosto muito do mapa numerológico. Traz um direcionamento muito importante. Acho que não só para quem quer trabalhar com numerologia, mas principalmente para quem quer se entender. Entender qual é a regência que aquela energia está trazendo no seu ano, que aquele número está trazendo no seu ano. Dentro do que é não só a data de nascimento, mas como esses números estão influenciando. Então, para mim, foi extremamente importante esse olhar para os números, dentro desse contexto mais de expansão de consciência, e eu acredito que vai ser maravilhoso para os alunos, assim como é para mim, também nessa versão 2.0. É isso aí. Os números, pessoal, eles regem o universo.
Os números, eles nos acompanham diariamente. Aliás, as horas são feitas de números. Nós temos uma idade, nós nascemos em uma determinada data, hora, minuto, segundo. Então, nós temos a regência de um ano. Então, agora a gente está na regência do ano de 2025. Mas, além disso, cada um está em um ano pessoal, que tem a ver com uma série de questões que a Rafael vai trazer para vocês. Uma outra coisa importante para vocês saberem é que os grupos do Instituto Estevão, eles conversam eles entre si. Por exemplo, eu pedi para a Rafael fazer toda uma análise dos arcanos menores do tarô com base na numerologia, que é algo que eu senti falta. De toda a teoria que eu pesquisei, eu não encontrei uma análise do jeito que eu queria, sabe? Traçando a parte de cruzamento de naipes dos arcanos menores. E a Rafaela fez um trabalho muito interessante. Então, nós vamos levar isso também no curso de tarô. Para quem não sabe, nós teremos um curso completo de tarô e baralho cigano que vai ser dado toda segunda-feira às 16 horas. E nós também vamos fazer neste curso de tarô o baralho cigano Lenormand, que tem também animais de poder. Os animais também estão presentes no tarô, só que nós trabalhamos eles de maneira mais profunda no baralho cigano. E aí vai se comunicar com o grupo de xamanismo. Então, olha que maravilha. Se vocês fizerem todos esses cursos ao mesmo tempo. Como que vocês vão chegar no mês de junho? Imagina uma análise de tarô com essa profundidade que a gente vai oferecer para vocês, trazendo numerologia, trazendo xamanismo, trazendo astrologia e trazendo também o pensamento sistêmico. Olha que preciosidade, né? O que vocês acham, meninas? Eu acho muito legal isso e é bem bacana, por conta que muitas coisas elas são integradas. Às vezes nós separamos em caixinhas, mas Isso. nós somos integrais. Então esses conhecimentos eles são complementares. Então eu acho que isso agrega muito, né? Quando a gente consegue fazer essa conversa. E esse semestre os grupos eles estão maravilhosos para isso. Sempre os grupos são maravilhosos, né? Mas eu trago esse semestre porque é o semestre que a gente está iniciando agora. Então tá bem interessante para fazer essa conversa para a gente integrar os conhecimentos. E eu acho que a gente participando a gente tem muito a ganhar. E aí a gente também pode expandir isso, né, para as pessoas que a gente atende, né? No caso dos terapeutas, eles podem expandir isso para as pessoas que os terapeutas atendem. Então é muito interessante essa conversa. E você, Tamires, o que você acha? Se as pessoas Eu têm que acho. fazer os nossos grupos ou não fazer e ficar parado com cara de ué esperando a vida passar? Não, precisa fazer, é fundamental, até porque existe essa questão do autoconhecimento. Se a gente for parar para analisar, até de um ponto de vista energético mesmo, seja um número, seja através da leitura, seja através da conexão com o xamanismo, trazendo isso para esse olhar sistêmico, cada vez mais essa necessidade de autoconhecimento está gritando. Então, quando eu busco esses conhecimentos, eu trago para a minha realidade, até a minha forma de me cuidar, de cuidar dos meus clientes, dos meus alunos, ele tem esse leque, ele tem essa abertura. E aí é muito interessante até quando o senhor fala dessa integração, porque não existe separação. Não existe disso, um é mais importante que o outro. Não, eles se conversam, eles se complementam, justamente para que a gente possa ter esse entendimento. E aí, usando como exemplo a numerologia, uma pessoa que, dentro do ano, para todos, a gente está nessa energia de 2025. Mas tem pessoas que estão na energia do ano 1, outras estão na energia do ano 3. Então, o que é que isso vai trazer de diferencial? Essa pessoa que tem esse conhecimento, que tem essa informação, ela consegue conectar isso, trazendo a força dos animais de poder dela, trazendo a força desses conhecimentos. Qual é a melhor leitura que ela pode fazer daquele ano, daquele semestre, daquele período, até para saber e direcionar a melhor escolha, o melhor caminho.
Porque eu vejo muitas pessoas que trazem muito esse olhar, mas eu estou perdida, eu não sei o que eu faço, qual o passo que eu vou dar, por que que as coisas não andam para a minha vida. Então, quando você busca esse autoconhecimento, é justamente para que você tenha um direcionamento e que você possa ser um pilar para outras pessoas, auxiliando essas pessoas a elas criarem o seu próprio direcionamento. Então, participar dos grupos, talvez alguém pense assim, mas é muito tempo, eu tenho outras coisas. Se você quiser, você consegue se organizar e participar, porque os ganhos são imensuráveis. Então, dá para participar, dá para organizar e trazer principalmente isso para a realidade da pessoa, para trazer esse diferencial, seja para ela enquanto autoconhecimento, ou seja, para oferecer para os clientes também. É isso aí. Então, bem-vindos todos que estão chegando nessa live. E nós vamos entregar agora para vocês um conteúdo, porque a Rafaele, ela tem uma técnica muito didática para vocês não mais esquecerem o princípio básico de cada número de 1 a 9. Para quem não sabe, em numerologia, a gente trabalha os números de 1 a 9 porque a partir do 10, 11, 12, a gente sempre soma até reduzir esse número primor. Não sei como pode chamar isso, Rafael. Por exemplo, assim, ó, o número 22, ele vira 4, certo? O Certo. que o 4 é para o 22? Tem um nome para isso, não? Sim, tem o 4, a gente chama de número Ah, raiz, número né? De 1 a 9, raiz. Sim. tem os números raiz. Número raiz. Em algumas literaturas está como número raiz. Tá. Então, depois, a partir do 10, são compostos. E aí, essa técnica, né, para redução, então, 2 mais 2 igual a 4, a gente chama de redução teosófica. Então, Então, tem alguns ó, sim, que mas legal. o Ó, que legal. Então vocês entenderam, né, pessoal? Todos os números do universo podem ser reduzidos a 1 a 9 sempre. E isso a gente chama de número raiz, certo? E é isso que vocês vão aprender agora. Porque a Rafael chama redução teosófica, é isso, Rafael? teosófica. Eu estou perguntando, pessoal, porque eu também sou aluno, tá? Eu sou aluno da Rafael. Eu vou aprender, eu vou ser coleguinha de vocês de classe, porque eu não sou numerólogo, não sou. Mas eu sempre quis entender as coisas da numerologia. E vou aprender junto com vocês. Então, guardem muito bem o que vocês vão ouvir agora, porque é didático. E vocês não vão mais esquecer. Então vamos lá, Rafaele. Então, vamos lá, os números de 1 a 9. Na numerologia, como o Jardel já falou, a gente trabalha com essas reduções, né? Então, a gente reduz ali os números, faz o somatório dos compostos e reduz a 1 a 9. Às vezes não vai dar um composto, às vezes já vai dar um número de um algarismo só, então ali o número raiz, então a gente diz que ele é aquele número ele é puro, porque ele já foi direto para um número só, tá? Então, é interessante a gente falar disso também, porque aí a gente tem o mesmo número com as características um pouquinho diferentes, por conta da formação deles. Mas para a gente explicar, então, os números de 1 a 9, então eu vou convidar vocês para fazerem assim, com as duas mãos. Uma mão com aqui o número 5, 5 dedos, e outra mão aqui com 4 dedos. O dedão você coloca aqui. Então, nós temos aqui 9 números. Então, como que a gente começa? A gente começa com aqui o número 1. O número 1, ele faz esse movimento assim, porque ele nasce com a oportunidade. Então, essa questão, né, dessa oportunidade já é uma ação. Então, aqui a gente já tem dois temas relacionados ao número 1. A gente tem a oportunidade e a gente tem a ação. E o número 1, ele é o primeiro número. Então, ele tem ali o princípio da unidade. Vocês vão encontrar em algumas literaturas que eles fazem uma relação com a mônada, que a Tamires, inclusive, fala bastante, né, da mônada. Então, o número 1, ele tem essa relação. Então, ele nasce com a opção. Por ele ser o primeiro, ele também tem muito a questão da liderança. Então, aqui nós temos o número 1. Depois nós temos o número 2. Se antes eu tinha o 1 e agora eu tenho o número 2, então o número 2 ele é o outro. Então, aqui tem um número e aqui tem outro número. Então, o que o número 2 ele traz para a gente? Ele traz para nós o princípio da cooperação. Ele é um número par, então, na matemática ali dos números, os números ímpares eles têm algumas características e os números pares, para a numerologia, eles têm outras características. Então, os números ímpares, eles não têm mais questão de ação.
e os números pares eles vão ser um pouco mais diplomáticos. Então, são características que também elas estão relacionadas com os números. Então, eu tenho ação e aqui eu tenho a cooperação, aqui eu tenho o trabalho em equipe. O número 1, como ele é o primeiro, ele é o pioneiro, geralmente ele não é que ele tem a necessidade de andar mais sozinho, é porque isso está nele, não tinha ninguém antes dele, então ele teve que abrir um caminho. E o número 2, então, ele veio depois, então ele vem aqui com o princípio da cooperação. Então ele fala para o número 1, vamos fazer isso juntos. Depois nós temos o número 3. O número 3, ele vem com a questão tanto da comunicação, tanto do networking, e aí a gente tem a socialização. Então, para isso aqui funcionar, quando a gente está numa equipe, para funcionar a gente tem que de alguma forma se comunicar. Então, o número 3, ele vem trazendo isso, que aqui no 1 e no 2 a gente não tinha. Então, ele vem trazendo aqui a qualidade da comunicação. E também ele vem trazendo essa questão do networking, da socialização, né? Ele é um número bem especial, porque se a gente for olhar as figuras geométricas, num triângulo a gente tem a ligação, né? Então, se o número 1 ele era, por exemplo, uma barra, e no número 2 eu tenho duas barras, eu não tenho uma figura fechada. E no número 3 eu consigo isso. Então, o número 3 ele também tem um significado especial aí para a espiritualidade, né? Que muitas coisas no universo são 3 também. Então, ele também tem essa ligação que acaba sendo interessante. Depois, o número 3, o que falta? Para a estabilidade. Então, o número 4, ele vem trazendo estabilidade, ele vem trazendo disciplina, ele vem trazendo segurança. Então, é como se fosse assim. O número 1, ele apareceu com a oportunidade, no número 2, ele trabalha cooperativamente, no número 3, ele socializa, mas ele também precisa de algo tangível. É como se ele precisasse de um trabalho mesmo. Então, o número 4, ele vai ser o número ligado ao trabalho. E ele vem trazendo estabilidade, ele vem trazendo essa questão da segurança. Então, ele é um número bastante prático. Quem tem muito número 4 no mapa numerológico, ou número 4 em pontos específicos, geralmente é uma pessoa que gosta mais de um pouco de praticidade. Mas como nós somos integrais, a gente vai precisar olhar o mapa inteiro. Depois, o número 4, depois dessa estabilidade aqui, vem o número 5. E o número 5, ele está aqui bem na metade. Então, ele é um número, ele conversa com várias pessoas. E no número 5, a gente também tem socialização. Mas a gente tem de uma forma diferente. A gente tem mais ligado à mudança, mais ligado ao movimento. Então, o número 5, ele vem trazendo flexibilidade. Ele expande, ele vai para fora. Então, aqui, a gente tem bastante disciplina. E aqui a gente tem, não é falta de disciplina, a gente tem movimento, a gente tem flexibilidade. Então, ele faz como se fosse o que o 4 não fez. Ele não vem destruir a organização do 4. Ele tem uma forma diferente de operar. Então, ele é mais dinâmico, ele tem mais movimento. Depois, o número 5, a gente tem o número 6. E aí, o número 6, ele vai falar de bem-estar. Ele vai falar do senso de comunidade. Então, se aqui eu viajei, eu fui para fora, aqui é como no número 6, é como se eu tivesse um lugar para eu voltar. Então, eu vou me estabelecer numa comunidade, eu vou estar num lugar onde eu escolho ficar. Então, a gente tem também aqui uma relação com a família. E é interessante isso, porque o número 6, ele fala muito de cuidado, ele fala muito de bem-estar. Ele é um número que, inclusive, ele é bastante artístico também. Então, na matemática, o número 6, né, dos números de 1 a 9, ele é um número perfeito. O que é um número perfeito? Um número perfeito é aquele que a soma dos divisores, eles dão igual a ele. Então, o 6 ele é dividido por 1, é dividido por 2, é dividido por 3. Então, quando eu faço essa soma, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, esse também é algo interessante para a gente falar sobre o número 6. Depois do número 6, a gente tem, então, o número 7. Então, depois que eu me estabeleci em um lugar, eu tenho o meu senso de comunidade, eu já olhei para aqueles que estão próximos de mim. O número 7, ele abre uma outra porta, é como se ele abrisse uma outra porta mesmo. E aqui no número 7 a gente tem a espiritualidade, a gente tem a especialização. Então, o número 7, ele abre essa porta que, além da onde eu estou, pode ter outra coisa. Então, ele vai falar sobre a espiritualidade, sobre a especialização. Depois a gente tem o número 8, que é o
penúltimo número. Então, aqui, depois do 7, a gente já começa a ter uma responsabilidade um pouquinho diferente. E o número 8, ele traz para nós um pouco mais desse senso de responsabilidade. Então, a gente tem a associação ali com o símbolo do infinito, né? E quando a gente desenha um 8 também, tem uma perninha que vai e uma perninha que volta. Então, ele também fala para a gente sobre causa e efeito. Ele fala para a gente sobre trabalho. Ele fala para a gente também que a gente sim, né, a gente pode ter os nossos ganhos, a gente pode ter as nossas ações, né, de uma forma que elas também sejam benéficas para quem está ao nosso redor. Então, o número 8, ele é um número de trabalho, mas ele traz um pouco mais de gerenciamento, né? Então, ele convida a gente para olhar para onde impactam as nossas ações. E a gente tem sucesso também quando a gente consegue, né? Então, levar essas questões para mais pessoas. Então, se a gente, quem tem um número 8, né, ele geralmente a pessoa ela já tem uma postura um pouco diferente, né? Então, essa postura, geralmente a pessoa ela é convidada a olhar para quem está próximo a ela. Aí ela consegue também colocar, então, ali as qualidades do 8, né? Consegue colocar a harmonia do 8, todos os números são harmônicos, né? Consegue colocar a harmonia do 8 na vida dela. Então, ele vai falar de prosperidade, sim, mas todos os números são prósperos, mas ele tem alguns temas específicos. Então, ele é um número também muito bonito, né? E ele trata disso. Então, depois do 8, a gente tem aqui o número 9. Então, dentro do 1 a 9, o 9 ele é o último número. E o 9, ele tem a questão de sabedoria junto com ele. Então, ele é o último número. Então, o que, que ele traz para a gente? Ele pode trazer mudança, sim. Ele pode trazer finalização, sim, porque depois do 9 a gente tem o 10. E se a gente somar 1 mais 0, ele vai dar 1 de novo. Então, ele pode trazer essa questão do reinício. Então, a gente encontra, né, em pessoas que têm muitos números 9 no mapa, ou 9 em pontos chaves, né? Todos os números são importantes, mas tem alguns que eles são números-chave, né, pra gente. E aí, essas pessoas, elas podem sim ter bastante reinícios na vida delas. Então, ele tem muita questão da sabedoria, ele também tem a questão da generosidade. Então, mesmo que aqui eu cheguei no último número, aqui no número 9, ele também ensina pra gente que a gente pode recomeçar de alguma forma. O 1 ele inicia também, mas o 9 ele também inicia, só que eles têm inícios diferentes. Então, outra coisa que eu acho interessante da gente comentar aqui é que mesmo o número 9 ele vai ter aprendizado para ele. Então, cada número vai ter a sua parcela aí de aprendizado, né? E aí eles se conversam entre eles. Então, a gente tem todos esses números, ou a maioria deles, né, operando de forma conjunta no nosso mapa. Então, esse é um pouco, né, que eu chamo da historinha dos números, que é como trazendo, né, a questão de temas chaves deles. Então, cada número ele vai ter o seu tema, vai ter as suas questões que estão em harmonia e também vai ter os seus desequilíbrios. Mas todos são muito bonitos e todos têm seu aprendizado. Ô, Rafael, uma dúvida. Por que que se fala pouco do zero? Então, a gente tem ali, né, na criação dos números, a gente tem alguns sistemas que primeiro eles iam até os 60, né, na história da humanidade mesmo, né? Então, o zero ele foi criado depois. Então, o zero ele foi o último número que ele surgiu. Então, ele veio para resolver uma questão decimal. Então, por isso que aqui no 1 a 9 a gente acaba não trazendo, mas ele é importante sim na numerologia. Eu, inclusive, quando eu ensino, né, fazer a questão do somatório ali das datas, eu falo, olha, soma o zero junto, mesmo que ele não vai dar diferença ali no valor, porque você não pode esquecer dele. Às vezes você olha ali 10 mais 1, né? Daqui a pouco você coloca, digamos assim, 11, né? O 11 a gente não tem alguns pontos, algumas partes que 11 a gente reduz e outras a gente não reduz. Mas assim, eu não posso esquecer que o 11 ele é um composto do número 2. Então, daqui a pouco eu deixo 11 e não coloco 2, né? Acho que até não foi muito interessante esse exemplo por causa do que o 11 ele é um número mestre. Vamos dar aqui pro 20, né? Então, daqui a pouco eu tenho 20 mais 1. Então, se eu não tenho esse hábito de eu olhar para o zero também, daqui a pouco eu deixo um 21.
né? Eu não somo 2 mais um igual a 3. Então, a gente precisa, né, entender que ele também é um número e ele faz parte também. Então, o que, que a gente tem quando a gente tem 10, 20, 30, né, na numerologia? Então, a gente pode ver que o zero ele é redondinho. A gente É. não tem ângulos que a gente tem nas outras figuras geométricas. Então, ele tem um papel quando ele está ali no composto, né? Então, assim, é como se ele deixasse o número um pouco mais harmônico. Então, ele traz uma qualidade ali diferente, então, para o 1 que vem do 10. Então, o 1 puro, ele vai ter uma característica e o 1 que vem do 10, então 10/1, ele vai ter outro tipo de característica. E a gente tem isso também nas letras do alfabeto, né? Então, a gente tem ali com o número 1, A, o J e o S. Então, cada uma dessas letras, elas também, né, no início do nosso nome, todas essas três são número 1, mas são número 1 diferente. Muito interessante. Se a gente pensar, né, que os números eles foram construídos na história da humanidade mesmo. Aí eu fico pensando, né, na necessidade, né, do homem primitivo, né, o homem das cavernas, por exemplo, né, vamos trocar. Eu tenho 3 peixes, você tem um boi, né? Quantos peixes vale um boi? Eu imagino que era por escambo. Então, se a gente for pensar, o zero não fazia sentido, né? Porque a pessoa fala assim, eu tenho zero. Zero não troca, certo? Então, eu acredito que possa ter alguma relação. Isso é uma inferência minha, né? Mas eu acho que foi. Por isso que o zero vem depois. O zero não vem pela necessidade das trocas. Ele vem depois para resolver operações aritméticas, vamos dizer assim, né? E você, Tamires, o que você achou dessa dinâmica da Rafaela? Eu amei, achei maravilhoso. E é extremamente importante a gente ter esse olhar, né, ter essa compreensão. Inclusive, estava aqui me segurando para pedir para a Rafa se ela puder comentar um pouquinho sobre essa questão dos números mestres, né, que estão tão em alta, estão tão na moda. A gente vê tanto, até aqui no Instagram mesmo, sobre as pessoas, porque o 1111, porque o 22, o 33. E é importante a gente ter esse entendimento e que maravilha que a gente vai poder estar toda quinta-feira aprendendo, conhecendo todas essas informações. Eu amei a forma como a Rafa trouxe, super didática, simples para a nossa compreensão, até para a gente já ir analisando esses números no nosso dia a dia e na nossa realidade também. Eu amei. É um conteúdo, pessoal, é um ensinamento que vocês vão levar para a vida de vocês. Vocês não vão mais Perfeito. esquecer. E isso, vocês, principalmente os terapeutas, vão poder aplicar isso na terapia de vocês. É um conhecimento a mais que pode ser associado a qualquer tipo de terapia que você realize. Mas vamos lá, Rafael, comente aí sobre os números mestres. Sobre os números mestres, então, a gente diz que a gente tem um número mestre quando a gente tem a energia dupla, né? Então, a gente tem no 11 a energia dupla do número 1. O número 11, se a gente somar 1 mais 1, ele vai dar 2. Então, ele é um composto do número 2. Mas como tem essa questão da energia dupla, então a gente considera ele como um número mestre. Então, a gente tem 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. Então, esses são os números mestres. Geralmente, a gente trabalha com 11 com o 22. Alguns numerólogos e nas literaturas também trazem o 33, mas geralmente se trabalha com o número 11 e com o número 22. Então, cada um desses números, eles vão ter as qualidades ali do número raiz deles. Então, 11 vai ter as qualidades do número 2 e vai ter algumas qualidades a mais por conta dessa energia dupla que tem ali no número. Então, quando ele está no nosso mapa, a gente não reduz, né, ao número raiz dele, né, eu não reduzo o 11 para o número 2, né, eu considero ali como um 11. Então, o número 11, ele tem uma questão da espiritualidade, né? Então, ele também tem a questão de ele ter um diálogo bem diferente, né? Ele tem a capacidade, digamos assim, de falar para as massas. Então, é algo que também está no número 12, também está no outro composto, lá, né, no 20, mas o 11 ele tem isso de uma forma um pouco diferente. Então, ele é ligado à espiritualidade também.
Então, ele traz mais essa característica. E essa questão da espiritualidade, então, o primeiro número espiritual é o 7, depois a gente tem o 9, que é um número também ligado, bastante ligado à espiritualidade, depois a gente tem o número 11. O número 8 também, né, tem uma questão da espiritualidade aí, né, mas geralmente se fala do 7, do 9 e do número 11. Depois a gente tem o número 22 também, que ele é um composto do número 4, e que eu considero ele um número bastante especial também, porque às vezes tem algumas questões ali com o número 4, né? Mas ele é um número bastante disciplinado. Ele é um número que ele tem muito a questão dele ser leal ao que ele está fazendo. E o número 22 ele é chamado de mestre construtor, e que ele é um número muito bonito também. E assim a gente tem outros números, né? Então, quando tem energia dupla, então a gente diz que eles são os números mestres. E olha como se comunica com o tarô, né, Rafael? Os arcanos menores 2 falam de parcerias, os arcanos menores 3 falam sobre coletividade. Olha só que fantástico. É, Olha o tanto de conhecimento que vocês vão ter até o final de junho, se vocês vierem com a gente. Ô, Rafael, e hora? Vamos lá. 3h33. 2 e 2 e 2. Por exemplo, assim, ó. 2 da tarde, 22 minutos. Né? Porque, e tem isso também, né? Alguns países consideram 24 horas e outros 12 e 12, né? Estados Unidos é 12 e 12. Aqui no Brasil, 24 horas. Isso é uma coisa que a gente pensa. Você sabe de onde surgiu isso, Rafael? Não. Essa padronização de 12 e 24 horas? não, essa questão das horas eu confesso que eu não sei, então eu não vou falar coisas que eu Sim, não costumo. eu vou pesquisar, fiquei curioso agora. Alguém sabe? Põe no chat. Por que que alguns países são 12 12 e outros países são de 0 a 24 horas? Mas continuando, Rafael, horas repetidas, o que que você tem a dizer pra gente? Então, os números, eles têm mensagens, né? Todos os números, eles vão ter uma mensagem pra gente. Porque muitas coisas no universo são números, né? Então, hoje a gente tem um dia, a gente tem um mês, a gente tem um ano. Então, no horário, a gente também tem essa questão dos números e das mensagens. Tem alguns numerólogos que eles trabalham com mensagens mais fixas. Então, o que que eu, Rafael, eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar qual que foi o número que se repetiu e eu também faço o somatório dele. E daí eu faço uma análise ali com a minha vida, ver qual é o momento ali que eu estou passando, né? Para ver qual é a mensagem que esse número ele pode ter para mim. Então, não é algo que é padronizado, digamos assim, mas o 1111 acabou, até também eles colocou no chat, né? O 1111 ele ficou bastante famoso por conta dessa questão do número 11 ele ser um número mestre. Então, tem a questão ali da espiritualidade. Então, eu, Rafael, eu faço dessa forma. A gente tem na numerologia uma técnica para calcular a nossa hora pessoal, né? E ela é um pouquinho diferente da gente olhar ali, do que a gente olha ali no relógio. Então a gente tem essa técnica também. Eu acredito que a tela não é tão usada. Geralmente a gente vai no ano pessoal, vai no mês pessoal, vai no dia pessoal, né? Porque a hora ela já é um recorte do nosso dia. Mas nada impede de quando a gente vê um 1111, a gente faz pensar então, né, nessa mensagem que o número 11 ele traz para a gente, né? E pensar então na questão da espiritualidade. Mu- Muito interessante, hein, Tamires? O que que você pensa disso tudo? É perfeito, até porque se for parar dentro do contexto espiritual, porque assim, ninguém que vem para o Instituto tem Não. mediunidade. Ah, Aqui não. não tem, não, nunca. Não. É só a gente olhar o movimento de reconexão de alma, cada vez mais aluno. Não tem ninguém. Quem já é, quer mais. Quem não é, quer ser. É bem nesse nível. E essa questão dos números, até que se popularizou, da questão dos horários, está muito associada a essa questão do despertar espiritual coletivo, né? 2012, 2020. E aí a gente vai, se a gente for parar para analisar, até pelas informações riquíssimas que a Rafa está trazendo nessa aula aqui hoje, a gente pode comparar também as energias que estão aqui. Que grupos são esses? Que pessoas são essas? O que é que esses números vão representar na realidade delas? Então é maravilhoso a quantidade de pessoas, eu tiro por mim, que eu atendi e atendo, que
Ah, mas eu comecei a ver o 1111 e tudo, até brincadeira de criança, gente. Eu vou parar para analisar de uns 10, 15 anos atrás, tinha muito isso. Ah, de uma hora repetida. Qual a frase? Acho que se colocar até na internet ainda aparece. Como uma brincadeira. Então, olha que forte isso. Então, desde a infância, não só na questão das trocas, dos cálculos, mas até nos auxiliando nessa reconexão, nesse movimento, desse buscar esse autoentendimento. Então, é maravilhoso, inclusive na questão dos horários. A quantidade de pessoas que muitas vezes estão tão condicionadas nesse fazer sempre a mesma coisa e os números trazem elas para essa oportunidade é incrível, é maravilhoso. Então, assim, se alguém que está aqui, que não acha que não se conecta, não tem a ver, eu tenho certeza que você já viu algum número repetido. Nesse momento você deve estar se arrepiando, pensando assim, ai meu Deus, essa mensagem foi para mim, então não perde tempo. Vê a mensagem, já vem com a gente para você poder se entender, para É. ter esse direcionamento, porque o universo já está dando sinal, né? Já está mostrando esses números repetidos. Eu acho que o primeiro ponto é você aceitar, né? Você que está assistindo a gente, aceitar que você não é normal. Não é normal. A gente, a gente também não é normal, mas o bom é que aqui no Instituto Estevão nós criamos um novo normal, que é o normal da gente, que é fora da casinha mesmo. Se você vê vulto, vê espírito, entendeu? Você tem mediunidade. Se você tem ambientes que você passa mal, se você às vezes encontra uma pessoa, abraça ela, fica com dor de cabeça, aí a pessoa fala assim: Nossa, eu adoro te ver, Tamires, porque quando eu te vejo eu fico tão bem, tão bem. Claro, né? A Tamires puxa as coisas ruins tudo para ela, você vai ficar bem mesmo. Então você tem mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade. Sonhos premonitórios. Se você é dessa galera que gosta dessa parte energética, ó, você está vendo uma live de numerologia. Você está você tá vendo uma live que fala da influência dos números na sua vida. Você percebe que essa live já é para um seleto grupo de pessoas que não são enquadradas na normalidade da maioria da humanidade. Você concorda, Rafael? É isso mesmo, é isso mesmo. E ainda bem, né, que existe o Instituto Estevão, porque aqui a gente encontra, né, um lugar onde a gente pode se expressar, aonde a gente, para Isso. outras pessoas, a gente se sente egrégora. Então, sou muito grata por poder fazer parte. É, aqui a galera é hardcore. A galera. Eu tive uma aluna, né, no semestre passado que ganhou na loteria pendulando os números. Hein, Rafael? Você sabe, né? Da nossa colega sua. Eu sei. Pendulando no. Você quer bruxaria maior que essa? Ganhou na loteria. É isso. É magia, pessoal. Magia. Vai falar que funciona. Qual que é a estatística? Pensa comigo. De você ganhar na loteria. Fala pra mim. Então é isso. Isso existe. Esse mundo das energias, esse mundo espiritual, ele existe. E nós aqui estamos presentes para orientar vocês, para trazer conhecimento. Falamos sobre isso, inclusive, na live hoje de manhã. Já fiz uma live, segunda live da semana já, viu, pessoal? Amanhã tem mais live, fica aqui, acompanhando a gente. Mas voltando aqui, voltando para a live, que a gente já está com o horário avançado, você vê, a vida pulsa. Nós já estamos quase chegando no fim da live. Eu queria que a Rafaele contasse, em termos gerais, o que o aluno vai aprender neste curso de numerologia sistêmica, como que ele vai finalizar o semestre, com que tipo de conteúdos, o que ele vai poder fazer na vida dele com o que a gente vai entregar para ele de conteúdo, Rafael. Sim, ele vai ser um curso que ele vai ter a parte prática também, né? A gente vai entender, a gente vai aprofundar essa questão dos números de 1 a 9 ali do arquétipo, né? A gente vai entender outras características atrás de cada número. Por quê? Porque a gente precisa de base. Quando a gente constrói uma casa, a gente coloca a base, os pilares, né? Então, a gente vai ter essa parte também e depois a gente vai começar a calcular. Então, a gente vai calcular em média 17 números
que são os números que geralmente eles compõem um mapa numerológico. Então, a gente vai aprender isso, a gente vai aprender a calcular o nosso mapa. Então, vai ser um curso que todas as aulas, praticamente, né, vão ter algum tipo de cálculo. E aí, eu vou calcular com vocês, né? Vou mostrar para vocês, vou trazer vários exemplos, porque às vezes o que acontece no mapa, os números eles são contrários. Né? E eu sou um desses exemplos. Eu tenho nos meus 4 principais números, um número deles é o contrário do outro. Então, onde eu sou mais potente é ao contrário do número do meu caminho de vida. Então, às vezes isso acontece, mas o nosso mapa ele é integral e ele nos dá outras é, formas da gente olhar para isso, né, e nos dá o caminho, né, como que a gente direciona em relação a isso. Então a gente vai fazer os cálculos, sim, o curso está preparado de uma forma bem didática, a sequência ali das aulas eles têm um porquê e o porquê disso é essa questão didática. Então a gente vai começar, né, ali com o número da alma, depois a gente vai na impressão, na expressão. Depois a gente tem a questão do plantão de dúvidas, onde a gente vai o intuito dele, né, é que os alunos possam tirar dúvidas eventuais que ocorreram, né, enquanto eles estão fazendo o tema de casa deles, digamos assim, né, que é os cálculos, né, de outros mapas e também na fixação do conteúdo. Por quê? Porque a gente vai calcular cada número separadamente, mas quando a gente vai fazer a leitura, esses números eles se conversam e eles formam quem nós somos. Então, o intuito de colocar o plantão de dúvidas é também para ter essa proximidade e para a gente olhar assim, situações que elas podem sim ser mais complicadas e mais difíceis. Então, vai ter esse momento, né, que as pessoas vão poder tirar dúvidas pontuais dos mapas que elas estão calculando. Depois a gente segue com outros números, aí a gente entra ali nos números da data de nascimento, começa pelo caminho de vida. Então ali tem a questão dos números cíclicos, tem a questão ali dos números desafios, que são bem importantes também, e a gente vai seguindo com essa abordagem, com essa leitura integrada. Então, cada aula a gente vai calcular o número, como eu falei, o número separado por uma questão didática, mas a leitura ela é conjunta. Então, isso a gente vai levar do início ao final do curso. Então, ele é um curso, sim, que ele tem uma abordagem prática, né? O G61 ele vai ter uma abordagem prática, e eu já digo que vocês vão precisar, que é papel, caneta e uma calculadora. A gente vai aprender a calcular aqui na mão, porque isso é importante, porque às vezes eu estou conversando com alguém, eu estou no meio de um atendimento, a pessoa me traz alguma coisa, eu penso, deixa eu ver onde que está isso aqui. Então eu pego rapidinho, consigo fazer o cálculo, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa que a gente está atendendo, então o nosso cliente ele traz uma questão. E às vezes essa questão ela está ali no mapa da pessoa. Então eu posso ver onde ela está. Às vezes é algo que é passageira, às vezes é algo que está mais cristalizado, e às vezes é um aprendizado. É algo que eu vim para aprender isso nessa vida. Então eu posso utilizar isso como a numerologia, como uma abordagem complementar ali em outros atendimentos. Isso me dá subsídio também para eu poder conversar com a pessoa. Então a gente vai aprender dessa forma e a gente vai, vocês, né, os alunos vão calcular o mapa deles também, né? Cada um vai calcular o seu mapa e a gente vai conversar bastante sobre isso. Então é um curso, né, o G61, né? É para quem quer olhar para si, né, por meio do autoconhecimento, pode ser usado como autoconhecimento. Eu até indico porque aparecem algumas coisas aí que a gente começa a relacionar. Nossa, por isso que naquele ano aconteceu tal coisa e parece que eu tive um gatilho que eu mudei de postura, sabe? Então a gente vê que o número cíclico ele estava um e depois ele passou a ser outro. Então isso a numerologia ela dá para a gente também. Então a gente vai olhar para a gente e a gente vai também aprender a olhar para o outro, né? Então quem a gente vai atender com esse olhar terapêutico, mas considerando que atrás ali dos números do mapa há uma pessoa, ali é um ser humano, a gente está calculando para alguém e a gente não pode esquecer disso, né? A gente vai fazer numerologia, então é para a gente para auxiliar, né? Não para colocar crenças que talvez não sejam tão legais. Então a gente vai ter esse cuidado também, né? E entender que atrás do mapa tem um ser humano. Muito interessante, hein? E as pessoas que têm dificuldade com matemática, mesmo assim elas vão dar conta do curso, Rafael?
elas vão dar conta do curso mesmo assim, porque eu vou ensinar a calcular por duas técnicas. Então, aí no curso a gente vai sempre ter essas duas opções. Inclusive, eu quando faço os cálculos, eu calculo por essas duas técnicas. Eu sempre faço pelas duas formas. Então, a primeira coisa que eu faço é eu calculo à mão numa folha, né? Escrevo ali o nome, a data de nascimento. São essas duas informações que a gente vai precisar. Né? Depois eu vou explicar direitinho, né? O nome que está lá na primeira certidão de nascimento, a data de nascimento. Aí eu calculo, depois eu pego uma outra folha, guardo a primeira e eu calculo por outra técnica. Eu tenho, sim, hoje uma planilha que até eu desenvolvi no Excel para me ajudar. Então, às vezes eu acabo calculando, né, em três lugares, né? Então, até é interessante a gente calcular dessas duas formas, porque aí a gente tem, de certa forma, ok, eu calculei a primeira vez, deu esse resultado, eu calculei a segunda vez por outra técnica e deu esse resultado também. Então, aí eu tenho uma maior segurança. Então, mesmo quem tem dificuldade com matemática, a pessoa ela vai dar conta. Maravilha, hein? E, Tamiri, se a pessoa tiver dificuldades, você vai ter paciência para cuidar dos alunos? Totalmente, com toda certeza vai ser uma honra estar com vocês. Não só ao longo dos encontros, mas dentro daquilo que for necessário, que possa auxiliar para você compreender nas aulas, para estar por dentro, para se fazer parte. Isso é uma coisa que eu acho tão incrível dos grupos de estudo do Instituto, né? As pessoas espalhadas pelos mais variados lugares do mundo, muitas vezes até se sentindo sozinhas, e ter essa oportunidade de participar de uma formação, de participar de um grupo de estudo, não só ter o contato com o professor, mas ter esse tutor, não se sentir mais sozinho. Além de você estar aprendendo, também ter todo esse amparo. Então, pode ter certeza que para mim vai ser uma honra estar com vocês, auxiliando vocês nessa jornada, nessa caminhada. E não tenham medo de perguntar, a gente está junto. Vou estar com vocês todos os dias ali e todo mundo vai aprender sim, vai conseguir sim, vai arrasar. Não tenho dúvidas disso. Então é isso, né, pessoal? Chegamos aqui ao final da nossa live. Agradeço a todos os presentes. Se inscrevam, venham fazer parte. Sabe o que vocês fazem? Faz um mês de teste. Olha só, eu tenho tanta segurança nos produtos que a gente oferece para vocês, tanta segurança que eu tenho certeza que se você fizer um mês, você não vai conseguir parar mais. O que vocês acham, meninas? É, né? É, Não para. Não para, sabe por quê? Porque você vai se sentir pertencente. Você vai sentir que você encontrou sua turma. Você vai sentir parte, você vai criar vínculos aqui no Estudo Sistema. As aulas, pessoal, elas não são só teoria, a gente conversa, a gente ouve os alunos, a gente conhece os alunos pelo nome, a gente interage com eles, tira dúvidas deles. Então é legal fazer parte. E este grupo, ele é um produto muito barato, né, pessoal? R$ 200 por mês, R$ 50 por semana, para você ter todo esse conhecimento que a gente está falando aqui para você. E ainda criar, né, todos esses vínculos. Então, vale muito a pena. E se você se inscrever neste grupo, e pagar R$ 200, você vai estar automaticamente habilitado a assistir todas as aulas de fevereiro deste grupo que acontece nas quintas-feiras às 8 horas da manhã, em ponto. Na verdade, antes das 8 a Tamiri já vai estar com vocês, né? Porque os tutores abrem a sala 15, 20 minutos antes para conversar com vocês mesmo, para ter um tempo. Aí às 8 em ponto a gente começa a aula, vai até às 9h30 da manhã e nós estamos com uma promoção. Todas as pessoas que se inscreverem em um grupo ganham o grupo de estudo, que a gente lê um livro do Bert Hellinger por semestre, tá? Este semestre nós vamos ler este livro aqui, para que o amor dê certo. Então, você paga um e ganha dois grupos de estudo. Olha que maravilha. Esse daqui acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Tem uma pessoa perguntando quantos meses de duração. 5 meses.
fevereiro, março, abril, maio, junho. São 5 meses de curso. 5 vezes. Os números, hein? 5 meses de curso vezes 4 aulas por semana. Então a gente está falando de 20 encontros, pessoal. É muito tempo. É muito conteúdo. Vale muito a pena você fazer parte. Então eu vou passar aqui a Rafaela para passar a mensagem final para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer para eles é que eu estou aguardando eles, porque eu quero todos eles no G61, junto com a gente, olhando para essa parte da numerologia sistêmica. Então, eu estou esperando você. Esse curso, né, o G61, ele é para você. Ele é para você olhar para você. E se você trabalha com terapia, também é para você integrar a numerologia nos seus atendimentos. Então, eu estou te esperando para você integrar mais essa ferramenta, seja para você, ou seja para você integrar ela nos seus atendimentos. Ela é uma ferramenta, assim, que ela é muito bonita. E ela te proporciona também muitas coisas interessantes. Te proporciona muito autoconhecimento, muito planejamento também. Então, eu gosto também dessa abordagem mais prática da numerologia, para a gente poder se planejar, para a gente poder olhar para qual é a vibração do dia, qual é a vibração do mês, qual é a vibração do ano, né? Então, agora, como o Jardel falando nisso da live, todos nós estamos no ano de 2025. Então, se a gente somar isso, dá o número 9, mas cada um está no ano pessoal. Então, a gente vive os temas do nosso ano pessoal dentro aí do ano universal. Então, a gente também tem essa influência. Quando a gente entende isso, a gente consegue colocar isso em prática na nossa vida. Então, se você também busca organização, os números, eles também podem ajudar você a se organizar. Então, vem que eu estou te esperando. E a gente vai construir um semestre muito legal juntos. É isso aí. E você, Tamires, o seu charme final para as pessoas que estão assistindo. Quero dizer para vocês que vai ser uma honra ser a tutora de vocês, estar com vocês todas as quintas-feiras. A partir das 7h45 a gente está tendo a nossa troca, está esperando esse nosso momento. Olha que conteúdo maravilhoso. Que diferencial você pode trazer para a sua vida, para o seu trabalho, se compreender. Outra coisa, você vai estar em grupo, você vai estar em egrégora, como o mestre acabou de falar. Nós vamos conhecer você, te chamar pelo nome. Você com certeza vai fazer parte. Se você ainda está, ai, não sei se eu faço, só vem, sente, passa esse primeiro mês conosco, que eu tenho certeza que você vai amar tanto essas aulas, que você vai seguir conosco, que ainda vai querer outros grupos. Então, não perde essa oportunidade. Vem para o G61, vai ser uma honra ser sua tutora. E tá te auxiliando a você estar se conectando com os números, trazendo isso para você e para os seus clientes. Então, gratidão pela oportunidade e vamos, espero vocês quinta-feira, hein? Não faltem, ai, ai, ai. É isso aí. Agradeço a vocês duas pelo tempo de vocês. Agradeço a todos que assistiram a gente. A gente finaliza então aqui a live. Se você está assistindo essa live posteriormente no Instagram ou no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo informações de como você faz para tirar dúvida, para se inscrever nesse curso. Mesmo que você veja esse vídeo nos próximos meses, entre em contato com a gente, porque às vezes vale a pena você entrar, fazer as aulas a partir do meio, por exemplo. Às vezes você consegue acompanhar, a gente tem que analisar cada grupo, que pé que tá, né? Alguns grupos é possível, outros não. Mas a melhor maneira de você saber é entrar em contato com a gente, que a gente orienta você, tá bom? Então, beijos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.